Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale, pessoal, e um mega dividendo que a Vale poderia destravar para os investidores. Ela poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Vale 3 daria aproximadamente um dividendo de 11,9%. Detalhe que mesmo após a alta recente das ações, perceba que a Vale saltou fortemente, pessoal, saindo aí dos seus 54 a 55 reais para essa faixa dos 83 a 85 reais. Uma alta de mais de 70% em apenas um ano. Então tem deixado aí vários investidores felizes e tristes ao mesmo tempo, porque já não está mais tão barata quanto antigamente. Mas será que ainda vale a pena? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. E tem um fator aqui escondido na Vale, que mesmo após a alta recente, eu acredito que a ação ainda possa estar barata e ainda possa trazer aí um grande potencial de alta, fora esse excelente dividendo surpresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu tenho a Vale na carteira do canal e hoje ela representa aí mais ou menos uns 2,7% da carteira. Perceba que eu abocanhei essa alta toda, mas infelizmente por se tratar de uma pequena posição, nem fez lá uma grande diferença numa carteira com mais de 200 mil reais alocados. Só que aí é que tá, pessoal, a gente sabe que a Vale segue subindo, porém, antes da gente falar sobre perspectiva de alta, perspectiva de dividendos, precisamos entender um pouco o modelo de negócio da empresa, porque para analisar qualquer empresa você tem que saber os fundamentos da mesma. Quando a gente olha um pouco aqui para a composição de receita da Vale, a gente vê que o grande carro-chefe é o minério de ferro. Perceba que o minério de ferro atua aí como 79% da receita da Vale. Então, o minério e o preço dele acaba influenciando os resultados. É uma empresa cíclica. Portanto, ela não atua somente na parte de minério. O outro pedaço da receita também está na parte de cobre, de níquel e outros minérios, tá? Então, você vê que a Vale, por mais que ela tenha uma concentração majoritária no minério de ferro, ela tem sim uma certa diversificação, né, em outros setores. E ela tem uma dependência do mercado chinês. Perceba que a China representa 48% da receita da Vale. Por que que obteve essa alta? Justamente por conta da alta do preço do minério em Dalian. Perceba que o preço do minério saiu aqui dos seus 94 dólares a pelota para essa faixa de 106 dólares, gerando uma alta nas ações da Vale, tá? Mas não foi somente por isso, porque o preço do petróleo, pessoal, do minério foi bastante marginal, mas foi por conta aí também do próprio desempenho da Vale no terceiro trimestre de 2025, tá? A gente observa que mesmo com uma commodity embaixo, o preço da pelota de minério de ferro em Carajás, perceba que está em queda desde o último topo, veio ali dos seus 200 dólares a pelota para essa faixa de 100 dólares a pelota. Porém, o que tem acontecido? A Vale tem tido aumento na produção. Perceba que a produção está crescendo. Então, se a gente tem uma produção crescente com o preço caindo, acaba meio que dando elas por elas. Porém, o que o mercado está mirando? A produção de cobre segue crescendo, a produção de níquel, a produção de minério de ferro, e ela tem reduzido o seu custo caixa, tá? Então, aí, ó, o custo caixa hoje da Vale é muito baixo, na região de 54 dólares a pelota, denotando de que para a Vale ter prejuízo, o preço da pelota precisaria cair para baixo dos 50 dólares a tonelada. Então, qual que é a chance disso acontecer? É quase que nula, porque isso tende a inviabilizar a produção em várias mineradoras. Então, pessoal, é você pensar dessa forma, tá? De que o mercado vai proteger os choques, os colapsos no preço da commodity, justamente por causar aí um alvoroço muito grande, elas paralisarem a produção. E se a Vale continuar reduzindo esse custo caixa, aumentando a produção, o mercado vai sempre mirar nesse quesito, porque a commodity é cíclica. Se a commodity voltar para cima, imagina só hoje uma Vale, quanto que ela não lucraria com o minério de ferro, custando ali mais ou menos os seus 200 dólares a pelota. Hoje ela tem o dobro de produção, um custo caixa muito mais baixo, e acredito que mesmo após essa alta toda nas ações, ela está barata, tá? Não estaria cara não, claro, não está tão descontada como estava ali nos seus 54 reais, mas está barata. Perceba que nos últimos 10 anos girou 1.600% de retorno, colocando a taxa anual composta aqui nas ações da Vale, 1.600% de retorno numa lupa ali, ó,
de mais ou menos 10 anos, você tem aqui, tá? Coloquei um número a mais, pessoal, peço desculpas aqui pra vocês, não deu 15.000% não, mas mesmo assim, 32,77% ao ano na média, é um retorno muito acima da média para as ações da Vale. A questão é, será que está descontada? É isso que a gente vai verificar agora, tá? Se hoje eu considerar aqui, ó, o PL mais esticado nesse tipo de ação cíclica é bom, porque denota fundo de ciclo, porque o denominador do lucro está em queda. Então você pode supor o seguinte, que geralmente quando esse tipo de empresa está num ciclo de baixa, o PL vai se esticar. Perceba que o PL está o mesmo PL lá do ano de 2020, tá? Onde a gente teve a pandemia, logo depois a Vale acabou disparando. Então hoje, mesmo a R$88, pode estar sim descontada, se você considera essa perspectiva. Por quê? Hoje ela tem tido um EBITDA na faixa de 75 bilhões, com preço de um preço ali de minério. Tô com o petróleo na cabeça, pessoal, de tanto que eu falo da Petrobras, tá? Então não liguem pra isso aqui. Com o preço de minério na cabeça de 75, basicamente ali, né? Em 75 dólares, você pensa da seguinte forma. Ah, se ela se manter em 50 a 100 dólares a pelota, ela vai lucrar pelo menos esse EBITDA de 75 bilhões, né, de reais. O que você vai pensar aqui? Qual que é o valor de firma hoje da Vale? Está na faixa aí, aproximado de 443 bilhões. O valor de firma nada mais é do que o valor de mercado somado à dívida líquida. Então, se você considera aqui, ó, 443 bi de valor de mercado dividido por 75 bilhões, o EBITDA operacional dela anualmente, caso o preço da commodity não caia mais do que isso, você tem o seguinte com Vale. Você tem pelo menos ali um EV/EBITDA de 5.9. A média de Vale é ser cotada em 10, principalmente em empresas privadas. Então, caso hoje Vale fosse cotada por 10, descontando, né, a dívida líquida da empresa, você tem um valor de mercado justo na faixa de 684 bilhões de reais, que daria uma cotação aproximada de Vale 3 em aproximadamente 150 reais. Então hoje lá 83, você ainda teria um potencial de alta de 81% na cotação. Pablo, 150 reais, você não tá viajando? Claro que não, pessoal. Olha o quanto que a Vale chegou no último topo recente. Se eu pegar aqui, ó, a cotação padrão sem ajuste por dividendos, a ação da Vale chegou em 113 reais. Isso que nessa época, pessoal, ela tinha uma produção menor, ela tinha um custo por extração mais elevado. Então hoje ela estar custando aí 150 com a produção crescendo, não parece ser aí uma má ideia. E parece ser que a ação, mesmo a 83, 84 reais, ainda não estaria cara. Então assim, pessoal, não é mais toda aquela pechincha, quando estava ali nos 50 reais, mas não está cara, está no meio do caminho, digamos assim, tá? É uma empresa que está barata e ainda tem potencial de continuar gerando valor para o acionista. E quando você considera, né, o dividendo, pode ser muito bom. Colocando o seu dividendo operacional, caso ela continue pagando esses 45% do fluxo de caixa na forma de dividendos, se você dividir aqui pelo próprio valor de mercado da Vale, você ainda tem um dividendo de 8,7% ao ano na média. Só que aqui tá, o próprio CEO da Vale afirmou que caso a produção continue crescendo, o custo caixa por barril continue se reduzindo, se ela continuar tendo aí essa perspectiva, tudo indica que ela possa também destravar dividendos extraordinários. Imagina só com que a Vale já paga, que fica esses 33 de EBITDA no ano, que daria aproximadamente aí, né, uns 7 reais por ação. Se você somar, pelo menos ali com uns 4 reais a mais, que ela teria uma reserva de capital, supera facilmente os 10 reais por ação. Então você já poderia receber uma paulada de Vale somente para um ano. E nesse vídeo, pessoal, diferente dos outros, eu não tô colocando aí, tá, um dividendo no longo prazo. Tô colocando agora para curto prazo mesmo. Se essa produção seguir crescendo, se a gestão acreditar de que pode distribuir um provento maior, ao que tudo indica, isso pode acontecer na empresa. Eu acredito que hoje Vale aos seus ali, né, 80, 70 reais, poderia estar sim uma excelente pechincha, tanto pela lógica do Graham, até mesmo pela lógica do Peter Lynch. Se você coloca aqui uma taxa de crescimento, ó, 1 menos payout, né? Payout médio da Vale fica em 50 a 60%. Então você coloca um nível de ROIC, né, de 16% ao ano. No cenário mais conservador, ela poderia crescer 6%. Eu acho que cresce 8%. Essa aqui é a minha opinião, tá? 8% ao ano, somado com dividendo de 11% e somado ainda com uma taxa de reaplicação, Vale para os próximos 10 anos poderia gerar uns 22% ao ano na média. Perceba que já descontando a inflação, ela gerou quase 1000%, que superou com muita folga esses 22% ao ano. Perceba que minha projeção não é irrealista. Então assim, é uma ação cíclica, depende do preço do minério, mas eu acredito que hoje o preço, a Vale, tanto Vale quanto Petrobras, que são empresas 100% de commodities, eles estão muito mais protegidas contra as flutuações de preços de suas mercadorias, justamente por dessas três questões. Primeiro, que o custo caixa segue reduzindo. Segundo, porque o mercado não vai deixar a commodity, tá, se desvalorizar a tal ponto de prejudicar a produção. Olha só aqui, ó.
Todos os momentos que a Vale teve um choque no preço da mercadoria, depois esse preço acabou voltando ao normal, porque o mercado injetou liquidez para que tudo voltasse ao normal novamente. Então você começa a perceber de que isso aqui acaba sendo muito pontual. E quando acontece esses ciclos de baixa na Vale, pra mim, tá? Na minha opinião, é o momento de comprar. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E hoje, tanto pra você que tá olhando aí, ó, para, né, potencial de alta e mais dividendos, pode ser uma tese bastante interessante. Tá bom, e Pablo, qual que é a cereja do bolo que você falou na Vale? A cereja do bolo, pessoal, na verdade são duas. A primeira é a expansão no mercado indiano. Pablo, como assim expansão no mercado indiano? Ela está com uma perspectiva de dobrar a capacidade de produção de petróleo lá mais ou menos ali, né, para os próximos anos. E o mercado indiano seria um excelente candidato, porque o mercado indiano, pessoal, diferentemente de outros mercados, ele acaba por ter aí, né, consequentemente, um teor de minério de ferro melhor do que até mesmo do de Carajás. Então perceba que enquanto aqui o de Carajás tem 85 a 87% de teor ferroso, lá na Índia, né, tem basicamente ali minério com 90 a 92% de teor ferroso. Então a Vale poderia expandir a produção lá no mercado indiano para a parte de minério de ferro. E o cobre e o níquel, que são aqui posições pequenas na receita da Vale, poderiam crescer também, tá? Também surfando aí esse crescimento nesses tipos de minérios. Então assim, pessoal, Vale ainda tem muito espaço para crescer. Facilmente hoje Vale acima de 500 bilhões. Essa daqui é minha opinião. Lembrando que nada se trata de recomendação. Então, mesmo após a alta recente, vamos deixar de ser simplistas. Eu ainda acredito sim que a Vale está descontada e ainda tem sim um bom potencial tanto de valorização e de bons pagamentos de proventos para os próximos anos. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que tá o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Vale e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem ações da empresa na carteira e acredito que será sim uma das grandes vencedoras desse portfólio se eu olhar lá na frente, tanto em valorização e também bons pagamentos de dividendos, tá? Mas existe um ponto também. Tudo bem, hoje eu tenho ali Vale na carteira, mas quem sabe agora com essa alta eu não posso aumentar um pouco a posição na Petro, não posso ir buscar outras ações. Mesmo após a alta recente, para você que está olhando aí pensando lá na frente, daqui anos, parece ser uma tese interessante. Já que o investidor que fica ficcionado em curto prazo nunca consegue pegar as grandes altas que acontecem no mercado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!